Artigo 90. Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Para o primeiro cadastro em inclusão, será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do cadastro inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do cadastro inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: Inciso 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. Inciso 2. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que: Inciso 1. Receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Inciso 2. Tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento em razão
de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUAS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. Artigo 96, parágrafo 6º do artigo 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 135, parágrafo 6º. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir a acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97. A consolidação das leis do trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 428, parágrafo 6º. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 433, a linha I. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades.